Ciência da religião, 13ª aula, quarta parte do estudo sobre o pentecostalismo. Na lição de hoje, veremos, com muito cuidado, examinando a Bíblia de uma forma completa, para entender por que eram feitos os milagres. Esse é o assunto desta lição. Por que os apóstolos faziam curas e milagres? Qual era o motivo? Qual era a necessidade? Qual era o propósito? Tudo isto era para confirmar a palavra de Deus. Por isso que eles faziam milagres e curas. Quando os apóstolos começaram a pregação da palavra de Deus, eles não tinham uma Bíblia em mãos, não tinham. E a lei de Moisés era o que estava no auge religioso da época. Então o Senhor lhes deu poder para fazer sinais e maravilhas para o povo acreditar na palavra de Jesus, na nova aliança. Veja essa passagem de Marcos 16 e 20. Os apóstolos, atendendo o pedido de Jesus, do versículo 15, e de pregar o evangelho a toda criatura, saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor confirmava a palavra pregada através de sinais e milagres. Então, os milagres, conforme o texto bíblico de Marcos, era para confirmar a palavra pregada pelos apóstolos, porque eles não tinham uma Bíblia para abrir e mostrar. Então, eles confirmavam isto, que eles tinham o poder de Deus, que o que eles estavam falando era verdade, através dos milagres. Esse foi o motivo que os apóstolos faziam os milagres. Várias outras passagens também confirmam a mesma coisa. Em Atos 14:3, entretanto, demoraram-se ali muito tempo, Paulo e Barnabé, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão de Paulo e Barnabé se fizesse sinais e prodígios. Então, eles pregavam a palavra e o Senhor Jesus confirmava através de milagres, para que eles pudessem acreditar na sua palavra. Milagres para confirmar a palavra de Deus. Em Romanos 15:19, Paulo escreve aos Romanos: por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhança até o fim do mundo ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Paulo só conseguiu fazer isto através de sinais e prodígios, porque ele não tinha uma palavra escrita. E ele era um fariseu, e agora ele tinha que confirmar que ele estava falando a verdade somente através de sinais e milagres. Essa passagem de Hebreus capítulo 2, do 1 ao 4, você precisa prestar muita atenção nessa passagem. Hebreus 2, do 1 ao 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Olha, você pegar com firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, a palavra que foi falada, que eles ouviram, se apegar com firmeza a isto. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, porque a palavra falada era verdade, então quem não ouviu recebeu justo castigo. E o autor fala assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação que foi falada, que nós ouvimos, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor Jesus, foi depois confirmada pelos que ouviram. Ela foi falada pelo Senhor Jesus e depois ela foi confirmada pelos que ouviram. De que maneira? Dando testemunho juntamente com ele, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Como nós escaparemos se nós negligenciarmos tão grande salvação que nós ouvimos, que foi confirmada? De que maneira? Por sinais, prodígios, vários milagres e por distribuição do Espírito Santo.
Se a palavra falada por anjos, quem não praticou, ouviu, recebeu justo castigo. E nós que ouvimos o que o Senhor Jesus falou e que depois ele confirmou isto. Então, a palavra falada que eles ouviram foram confirmada, e se eles não pusessem em prática isto, eles seriam castigados, porque o Senhor Jesus confirmou através de sinais, prodígios e vários milagres. Confirmação da palavra de Deus. A palavra falada foi confirmada, a palavra foi confirmada por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuição do Espírito Santo pelas mãos dos apóstolos. Então, este foi o motivo, este foi o propósito dos apóstolos fazer milagres, para que as pessoas pudessem acreditar naquilo que eles ouviram ao ver sinais, prodígios e milagres. Esse era o propósito dos milagres, para confirmar a palavra de Deus. Jesus fez milagres somente para que pessoas acreditassem que ele era o Filho de Deus. Em João 20, 31, Jesus fez muito mais milagres do que estes. Estes foram registrados para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. Jesus fez muito milagre, mas foi escrito agora para acreditar que ele era o Filho de Deus. Esse foi o motivo de Jesus fazer milagres, para provar que ele era o Messias. Por que algumas pessoas não foram curadas? Cooperadores dos apóstolos. Por quê? Algumas pessoas não foram curadas. Timóteo. Timóteo ele era doente, ele tinha muita enfermidade. 1 Timóteo 5:23. Não continue a beber somente água. Use um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Ele não tinha só problema no estômago, ele tinha frequentes enfermidades. E Paulo não curou Timóteo. Ele mandou que ele usasse um pouco de vinho. Timóteo, cooperador do apóstolo Paulo, ele tinha sério problema estomacal, talvez uma úlcera grave. E Paulo considerava Timóteo como filho dele na fé. Paulo tinha muito amor e carinho por esse jovem. E por que Paulo não o curou? Por quê? Qual a razão que Paulo não curou Timóteo? Timóteo não tinha fé? Lógico que tinha muita fé. Ele abandonou sua família, esteve com Paulo, foi preso, batalhou pelo evangelho. Ele tinha muita fé. Mas por que Paulo não o curou? Trófimo, outro amigo, outro cooperador do apóstolo Paulo. E Paulo precisava viajar, ele precisava sair de Troade para Jerusalém, e ele deixou o Trófimo em Mileto doente. Deixou para trás, porque estava doente. E por que Paulo não curou o Trófimo? Ele escreve para Timóteo, 2 Timóteo 4:20, Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, eu deixei doente em Mileto. Eu fui embora, deixei ele doente. Não, Paulo não o curou. Conforme o texto bíblico, Trófimo ficou bem doente a ponto de não poder viajar. E Paulo deixou para trás. E por que Paulo não curou Trófimo? Se ele curou tanta gente, tantos milagres ele fez, e por que não curou Trófimo? Deixou para trás. O próprio apóstolo Paulo tinha uma enfermidade e não se curou. Gálatas 4:12 e 14. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física no corpo, na carne. E pôs que a minha enfermidade, ele era o doente. Vos foi uma tentação, contudo, não me revelaste desprezo e nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Ele tinha uma enfermidade física. Os Gálatas não discriminou ele por esse motivo. Ele era muito grato aos Gálatas. Ele fala assim em 2 Coríntios 12, 7 ao 10, e para que não me soberbecesse com as grandezas das revelações,
Paulo, o Espírito Santo falava direto com ele, o Espírito Santo usava ele na mão dele para fazer milagre, pregar a palavra. E ele fala, e para não me sorbebecer, não me orgulhar, como os grandes religiosos se orgulham hoje, né? Então ele fala, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Tantos milagres, mas a enfermidade dele levava ele para baixo. Ele não subia no pedestal. E Paulo fala assim: olha, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim esse espinho. Então ele me disse: a minha graça te basta, Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, por mais me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo era doente, Paulo tinha enfermidade, Paulo suplicou e não foi curado. Por que não foi curado? Por que Timóteo não foi curado? Por que Trófimo não foi curado? Por que Paulo não foi curado? Foi dito, a minha graça te basta. Isso é o mais importante. Tudo, a graça, a salvação, a eternidade com Deus. E não foi curado. A cura que temos que procurar dia a dia é da nossa alma. Uma alma pura, sem mancha, que agrada a Deus. Essa é a cura espiritual. Então, por que que Paulo não foi curado? Por que que Timóteo não foi curado? Por que que Trófimo não foi curado? Porque os milagres eram para aqueles que não acreditassem. Era para provar que a palavra de Deus era verdade. Paulo, Timóteo, Trófimo já acreditava. Então, o propósito dos milagres era somente para confirmar a palavra de Deus. Era para os descrentes. Porque Timóteo não foi curado, Trófimo não foi curado e Paulo não foi curado. Jesus, ele só curou esse paralítico para provar aos escribas e fariseus que ele tinha poder de perdoar pecados. Caso contrário, não perdoaria. Ele não curaria, perdão. Ele não curaria, não salvaria este homem da enfermidade. Mas para provar que ele tinha poder, que ele era o filho de Deus, então ele cura. Mateus 9, de 1 a 8. Entretanto, entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Eis que trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados teus pecados. Olha só, é isso que Jesus quer dar para as pessoas: perdão, porque o perdão livra-nos do inferno. E quando Jesus viu esse homem, as pessoas carregando, ele falou, ele ficou maravilhado pela fé dele e perdoou este homem. Ele tinha poder para perdoar. Mas alguns escribas diziam consigo, está blasfemando, pensando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, diz, por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer, estão perdoados teus pecados, ou dizer, levanta e anda? Qual é mais fácil para Jesus? Qualquer um. Para Jesus não tem nada de difícil. Ora, para que saibais que o Filho do Homem, que eu tenho poder sobre a terra e autoridade para perdoar pecado, então disse ao paralítico, levanta, filho, toma o teu leito e vai para a tua casa. Curou o homem. E levantando-se, partiu e foi para casa. Agora, veja bem, vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera autoridade aos homens. Jesus provou que ele tinha autoridade para perdoar pecado, curando este homem. Ele só fez isto por essa razão. Caso contrário, ele não faria. Porque ele não veio para fazer milagre, ele veio para salvar pessoas. Qual o propósito da vinda de Jesus? Qual foi o motivo? Por que Jesus foi enviado? Em Lucas 19:10, Jesus diz assim: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Essa é a missão de Jesus Cristo. Veio para buscar e salvar o perdido. Em João 12:47 ele fala: eu não vim para julgar o mundo, vim para salvar o perdido. Essa é a missão de Jesus. Então Jesus não veio com o objetivo de fazer milagres. Ele fez milagre para provar que ele era o Filho de Deus somente. Por isto, ele curou o paralítico, para provar que ele tinha poder para perdoar pecado, porque ele era o Filho de Deus.
Esse, então, foi o propósito da vinda de Jesus Cristo. Existe milagre hoje em dia? Existe milagre hoje em dia? Como devem ser nossas orações? Seja feita a tua vontade. Milagre. Seja feita a tua vontade. Se é da vontade de Deus, ele vai fazer. Os milagres que os apóstolos pregavam era somente para confirmar a palavra de Deus. Jesus fala em Mateus 6, 9 ao 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É a sua vontade que tem que ser feita. O próprio Senhor Jesus submeteu à vontade do Pai. Em Marcos 14:36, quando ele estava para ser preso, entregue à morte, dizia: Abba, Pai, Paizinho, tudo é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres, conforme a tua vontade. A tua vontade tem que ser a autoridade, o privilégio. O próprio Jesus se submeteu. O Senhor Jesus submeteu à vontade do Pai. 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos para com Ele. E se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Segundo a sua vontade. Se Ele quiser curar um câncer, uma lepra ou uma cegueira, é conforme a vontade dEle. Porque nós temos hoje a palavra escrita. Os apóstolos faziam tudo aqueles milagres para confirmar a palavra de Deus. Hoje a palavra não precisa ser mais confirmada, porque ela está escrita. Então, como nossas orações para alguém que está doente, seja feita a tua vontade. Somente os apóstolos podiam fazer os milagres daquela forma. Em 1 João 3,22, e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos diante dele aquilo que é agradável. Para receber curas, qualquer bênção de Deus, tem que fazer a vontade dele. Tem que ser feita essa vontade. Então, existe milagre hoje em dia? Sim, existe. Que seja feita a vontade de Deus, não a nossa. Precisamos lembrar de Deus não só quando estamos passando por dificuldades, doenças e pandemia, etc., mas também nas horas de alegria e de felicidade, pois Ele é nosso Pai. E como bom Pai, Ele é nosso amigo. E um amigo merece mais que pedir favores. Então Jesus não é um band-aid para você procurar só quando se machuca, só quando está precisando. A cada momento nós temos que estar em oração com o Senhor Jesus Cristo. Pessoas veem Deus como um agente de mudança sobrenatural que responde a todos os nossos caprichos. Um pronto-socorro de atendimento. Somente assim. Uma espécie de gênio divino que se coloca diante deles para conceder todos os nossos desejos. Somente assim que pessoas procuram Deus como pronto-socorro, como um gênio que vai me atender na hora que eu preciso, vai me dar todas as minhas necessidades. A atitude comum a respeito da oração parece sugerir para Deus uma espécie de despachante num balcão celestial, como se o céu fosse uma repartição pública e Deus ficasse de plantão, coletando as orações dos mais diversos desejos pessoais. Então, as pessoas acham que Deus vai ficar assim. Então, qual é o seu pedido? E o seu? Tá bom? Logo vou te atender. Então, pessoas colocam Deus num balcão para atender a hora que ele precisa, a hora que ele necessita. Veja um tipo de conflito entre essas duas passagens. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Quando pedem, não recebem, porque pede para os seus próprios desejos. Não recebe porque pede para agradar a si mesmo, é o que Tiago disse para aqueles irmãos. Em 1 João 3,22, recebemos porque fazemos aquilo que lhe agrada.
Olha a diferença de pessoas. Uns pedem para agradar a si mesmo, para sua prosperidade, para suas curas. E outros pedem para agradar a Deus. Olha a diferença. Aí então é que recebe. Oração egoísta, só para si. Eu quero, eu preciso, eu determino. Oração que o pedido agrada a Deus, de acordo com a vontade de Deus, para que Deus possa agir. Oração para os seus próprios benefícios. Estou doente, eu preciso, me socorre. Oração para a satisfação de Deus em agir. Deus vai agir, porque pede para agradar a Deus segundo a vontade dele, não determinando o que Deus deve fazer, porque Deus não é office boy, não é pronto-socorro, e nem band-aid, e nem loja. Oração que não recebe para a satisfação dos desejos. Estou precisando. Então, para os seus próprios desejos. Oração para a vontade de Deus ser feita. Faça-se a sua vontade. Eu tenho essa enfermidade, eu tenho esse problema, e eu coloco diante do Senhor. Faça-se a tua vontade. E João disse que aí recebe. Oração sem submissão. Eu determino que faça. Eu obrigo a fazer isso porque o Senhor é Deus, o Senhor é office boy. Oração de submissão. Faça-se a sua vontade. Aí recebe. Uma oração determinando um resultado. É o que Tiago disse. Vocês oram determinando um resultado. Eu quero isso, eu preciso disso. João diz: a oração que Deus dá a direção. Deus sabe daquilo que nós precisamos antes de pedir. Ele sabe. Essa pessoa de Tiago não recebe porque é uma oração egoísta para somente resolver seus problemas. Essa pessoa agrada a si mesmo. Essa pessoa só tem interesses. A oração de João. Essa pessoa recebe porque não é uma oração egoísta, e sim da vontade de Deus. Essa pessoa agrada a Deus em sua vida e por isso Deus atende. Então veja que existe um conflito entre a oração que Tiago citou e a oração que João citou. Jesus disse que não precisa ficar pedindo, insistindo, porque Deus sabe das nossas necessidades, se nós somos fiéis, obedientes à sua palavra, ele sabe das nossas necessidades. E antes de pedir, ele nos atende. Ele nos atende, porque ele sabe, ele conhece tudo aquilo que nós precisamos, porque ele é pai. E qual pai que não sabe o que o filho precisa? Quem tem filhos sabe quando precisa de um calçado, de uma roupa, quando está doente, e faz o que com o filho? Socorre, dá o que precisa. E Deus é nosso Pai. Em Mateus capítulo 6, 7 ou 8, Jesus disse assim: e quando orardes, não usei de vãs repetições. Eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Olha a minha necessidade. Não faça isso, como fazem os pagãos gentios, os interesseiros fazem isto, pois imaginaram que, devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis aos gentios, aos pagãos, não, porque Deus, o vosso Pai, sabe de tudo que tendes necessidade. Olha que beleza. O que nós precisamos é fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, porque Ele sabe de tudo que temos necessidade antes que lhe o peçais. Antes de pedir, ele sabe que eu preciso. Ele sabe que eu estou doente. Ele sabe que estou desempregado. Ele sabe de todas as coisas, porque ele é meu pai. O que precisa é fazer a vontade de Deus. Mas isso é difícil, né? É difícil. Porque tem que negar a si mesmo, tem que deixar as coisas do mundo e viver para Deus. Isso é difícil, né? Por essa razão, vós orarei assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. O que precisa fazer é a vontade de Deus, de acordo com aquilo que ele pediu, de acordo com aquilo que ele propôs. Fazer os mandamentos, a vontade de Deus em nossas vidas.
Não andeis ansiosos, Jesus disse, por coisa alguma. Olha os pardais, olha os lírios do campo. Você já viu um pardal passando necessidade, fome? Não. O lírio do campo, ele é lindo. Hoje existe, amanhã está morto. Ele Jesus fala, e vós valei muito mais que um pardal, muito mais que um lírio do campo. E a orientação de Jesus, busque o reino e sua justiça, e todas as coisas serão dadas. Então não precisa ficar mendigando, gritando, falando, pedindo. Deus sabe daquilo que nós precisamos. O que precisamos é submeter, fazer a vontade de Deus e não da religião, da Deus, fazer a vontade de Deus. A próxima aula, nós vamos examinar vários assuntos. Vamos fazer uma exegese sobre batismo de fogo, o que é isto? Sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. Então, essa próxima aula, nós vamos então trabalhar em cima desses assuntos. Que Deus nos abençoe.